Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vai se assentando, meu irmão, minha irmã. Coloque a mão no seu coração. Você de repente que veio neste encontro como perseverante, ainda não me conhece, Ademir, casado com a Andréia, 2 filhos, o Vitor Antônio e a Fernanda. E é uma alegria, meus irmãos, neste tempo, eu digo, dado por Deus, para mim como presente, coordenar essa arquidiocese. Há batalhas? Muitas, mas as graças sobrepõem as batalhas, meus irmãos. A graça tem nos conduzido. E eu partilhava com os irmãos na última reunião que nós tivemos para orar para a formação arquidiocesana de ministério. Eu começo 2019 como se fosse o primeiro ano da minha coordenação. O Senhor, naquele no Encontro Nacional de Formação que aconteceu em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, renovou o meu chamado de uma forma que eu ainda tenho muito óleo. Essa azeitona pode ser muito espremida ainda para a obra do Senhor, amém? Olha para o seu irmão e fale aí, e você? Vai dar o seu azeite para a obra do Senhor? E muitas vezes é assim, irmãos, nós somos espremidos, mas nós temos ainda a unção do Espírito que há em nós, amém? Eu convido você a ficar com a palavra de Deus aberta lá em Lucas, no capítulo 22, fique por enquanto só com a palavra aberta, aí no seu colo, põe a mão no seu coração, põe a palavra sobre o seu colo, e repita comigo: Espírito Santo, toca o coração, o meu coração. Senhor Deus, Tu és um Deus que fala no íntimo da nossa alma. O Senhor sabe que precisamos escutar a Tua voz, de um jeito pessoal e particular. Espírito Santo, fala comigo nesta manhã. Espírito Santo, mostra o Teu plano, faz-me ouvir o Teu chamado, desfaz toda a confusão do meu coração, responde às minhas angústias, fala no íntimo de cada um de nós, Senhor, que seja a Tua voz, curando, agindo em nossos corações, para a glória de Jesus, Pai, Teu Filho amado, amém. Irmãos, o tema dessa pregação é Jesus, o servo. Olha para o seu irmão e fala: o tema desta pregação é Jesus, o servo. Meus irmãos, todos nós que participamos da renovação carismática católica, que estamos num processo de renovação, à medida que nós vamos ao encontro, nós começamos a ouvir a palavra de Deus sendo anunciada, e muitas vezes ela se repete no seu anúncio, e de tanto a gente ouvir, nós aprendemos o que elas significam. De tanto ouvir a palavra, nós vamos ficando íntimos da palavra de Deus. E a nossa conversa nesta manhã será sobre a autoimagem de Jesus. A autoimagem de Jesus. Eu pergunto para você, qual é a imagem que você tem de você mesmo? Você, mulher, de você mesma? Qual a imagem que você tem de você? Nós vamos falar sobre a autoimagem de Jesus. Quem aqui já ouviu falar de autoimagem alguma vez na vida? Levante a sua mão. Autoimagem, muitos já ouviram falar. Autoimagem, meus irmãos, significa aquilo que uma pessoa pensa dela mesma, o que ela vê quando ela olha para ela mesma. Isso significa autoimagem. Quando Jesus estava aqui na terra, ele olhava para ele mesmo e ele fazia uma análise. O que ele via? Ele tinha o quê? Um perfil pessoal, da qual ele fazia essa avaliação dessa autoimagem. E quando Jesus pensava nele mesmo, quando Jesus falava dele mesmo, o que ele pensava será? O que ele dizia, meus irmãos? O que Cristo pensava dele mesmo?
qual era a autoimagem que ele tinha dele próprio. Meus irmãos, é fundamental que eu e você tenhamos consciência da autoimagem que Jesus tem. É necessário que esta autoimagem que Jesus tem também seja selada no nosso coração, porque nós somos chamados a ser seus imitadores. A autoimagem de Jesus também tem que se tornar a minha autoimagem, a sua autoimagem. Por isso, compreender a autoimagem de Jesus é fundamental no nosso chamado e na nossa missão. Porque o chamado de Deus, meus irmãos, para cada um de nós é nos tornar parecido com Cristo. Logo, se eu preciso ser parecido com Cristo, eu tenho que conhecer da autoimagem deste Deus. Conhecer quem é esse Deus. Por isso, abra a palavra de Deus aí em Lucas, no capítulo 22, versículo 27. Lucas, capítulo 22, versículo 27. Assim diz a palavra: pois qual é o maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Olha a pergunta inicial, meus irmãos. Pois qual é o maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós, como aquele que serve, e vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Palavra da salvação. Aplaudamos a santa palavra que é viva, meus irmãos. Então um dia, meus irmãos, Jesus chamou os seus discípulos um pouquinho mais perto dele e disse a eles algumas palavras que eram muito íntimas e que saíram do seu coração. Saíram do coração de Cristo, o nosso Deus amado, o nosso Senhor. E esses discípulos, no particular com o Senhor, estavam aprendendo da sua doutrina e aprendendo também do seu amor para com o próximo. Então Jesus dividiu com os discípulos o que ele pensava dele próprio, ou seja, a sua autoimagem. Ele partilhou aquilo que ele tinha de mais interior, o seu ser, o âmago do seu ser, aquilo que ele sentia dele mesmo. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa poder descobrir o que estava na mente de Jesus quando ele pensava de si próprio. Pensar no que estava na mente do Senhor. Não se disperse, presta atenção. Você precisa também pensar e ter essa intimidade no particular com o Senhor, toda vez que você vai adorá-lo no Santíssimo Sacramento do altar, a ponto de que ele se revele a você a autoimagem dele, para cada vez mais nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo, meus irmãos. Olha que dizia para os discípulos, ele dizia agora, também diz agora para nós, parte deste discipulado, ele diz o seguinte, meus irmãos: todavia, eu estou no meio de vós como aquele que? Como aquele que? Então como que Jesus se via? Como servo. Um Deus tão grande, tão poderoso, tão misericordioso, mas que tinha uma consciência interior: eu sou um servo. Eu pergunto, qual a tua consciência diante do teu chamado? Meus irmãos, a nossa autoimagem tem que ser semelhante à de Jesus Cristo. E ele começa então falando de uma situação, vamos pensar aqui numa festa de casamento, numa bodas, quem é o maior? O convidado ou o garçom que serve a mesa? É óbvio que é quem? Os convidados são mais importantes, sim ou não? Quem está sentado à mesa porque é amigo do dono da festa?
recebeu o convite, um convite honroso, não é isso? Então quem é maior? O que está sentado à mesa. Só que Jesus começa a interrogar: quem é maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Ou o garçom, que passa servindo para não faltar nenhum alimento a ninguém durante a festa? Quem é mais importante? Claro, meus irmãos, não precisa pensar muito, o convidado é mais importante. O convidado está na festa para se banquetear, ele foi convidado para o banquete. Ele foi convidado para o banquete, mas Jesus fala: pois, todavia eu estou no meio de vós como aquele que serve. O Senhor está falando para mim e para você que Ele não está no nosso meio como convidado, mas Ele está como garçom que serve. E se nós temos essa autoimagem de Cristo como aquele que serve, eu e você como servos da renovação carismática católica, temos que servir o Senhor olhando Ele como modelo supremo. É Ele. Meus irmãos, numa festa, quem tem o lugar de destaque é quem mais importante, é o convidado, que será honrado com o abraço do dono da festa, que será honrado. Mas eu digo para você, meus irmãos, era desse jeito que Jesus pensava, dele. Era como ele se via, como aquele que serve. Repita isso para o seu irmão do lado: Jesus se via como aquele que serve. Entendeu? Muito bem, meus irmãos. Imagine Jesus então sobre o monte, pregando, logo de manhã, vendo uma multidão subindo ao monte, para ouvi-lo falar sobre amor e perdão. E Jesus via aquele povo subindo, gente carregada de maca. Jesus via escondendo pessoas, escondendo as suas lepras, mas subindo rumo para escutar a sua mensagem. Jesus via gente inseguras. Jesus via pessoas sendo carregadas por outros, seguradas por outros. Jesus via pessoas oprimidas pelo diabo subindo. Jesus via as prostitutas subindo para escutar sobre o seu perdão e sobre o seu amor. E quando Jesus olhava para aquele povo, ele pensava: os convidados do meu Pai estão chegando, eles são importantes, o meu Pai está pondo a mesa para eles, e eu estou aqui para ser o servo. Meus irmãos, era isso que Jesus pensava. Eu sou apenas o servo. Ele, sendo Deus, não se prevaleceu da sua condição divina, mas aniquilou-se até a morte, e morte de cruz, para nos salvar por amor. Por amor. Meus irmãos, quando você veio para cá, talvez você veio como convidado, mas ora somos convidados e ora somos servos no reino de Deus. Mas hoje o Senhor quer que nós nos coloquemos a imitar essa imagem dele como servo. Jesus via aquele povo sofrido, machucado, como muitas vezes somos nós, sim ou não? Feridos, machucados. Mas ele olhava para aquele povo machucado e dizia: eu vou servir a mesa para eles. Eu vou dar para eles o pão da mesa do meu Pai, porque para eles um banquete é a melhor coisa que eu posso ofertar. Eles são mais importantes do que eu. É assim que Jesus se colocava, é assim que ele se via como filho de Deus, quando andava na terra. Eu sou filho de Deus, mas eu tenho que servir. Servir. Jesus, o servidor. Eles são mais importantes do que eu. Eles são mais importantes do que eu. Há de mim, Ademir, como coordenador da renovação carismática, se eu me achar mais importante do que vocês. Vocês, ovelhas confiadas a mim nesse tempo, são muito mais importantes do que eu. Muito mais importantes do que eu. O fato de estar aqui à frente, segurando este microfone e pregando a palavra de Deus, não me faz melhor do que ninguém que está aqui, meu irmão. Pelo contrário, me faz um servidor da palavra. E é assim que nós temos que ser pregadores, servidor da palavra.
Se você ora por cura e libertação, você ora para curar, para libertar, porque você é um servidor da cura e da libertação, um servidor da intercessão, um servidor do ministério de fé e política. Não é status, não é posto, não é eu sou o maior, é Jesus que é o maior, meus irmãos. É Jesus o maior. Irmãos, o nosso chamado é nos tornar parecido com Jesus. E formação arquidiocesana de ministério, é um encontro de servos. É um encontro de servos. Olha para o seu irmão e fala, é um encontro de servos. Cuidado com o seu testemunho. Irmãos, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós não temos mais direito de pecar, porque nos vê em algum lugar. Ademir, às vezes a gente conhece, né? Mas vem cumprimentar. Imaginou se nós, escondidinhos, fizéssemos alguma coisa pecaminosa? Nós estamos cercados, quem é servo da renovação carismática, por uma nuvem de testemunha. Por isso eu digo, misericórdia com os que caíram, mas você que está em pé, cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Meus irmãos, por isso eu digo para você, quando o Padre Antônio José, quando ele fazia essa pregação no ENF, ele falava que quando nós falamos assim, isto aqui é um encontro de líderes. Ele falou assim que essa palavrinha líder dá coceira nele. Isso aqui é um encontro de servos. Quando nós usamos muito o termo líder, parece que torna a pessoa soberba muitas vezes. Porque líder é aquele que puxa. Olha só, meus irmãos, ao seu redor, tem muita gente aí, sim ou não? Humanamente falando, você sabe o que é uma pessoa que tem um espírito de liderança? Sim ou não? Alguns sim, outros não. É uma pessoa que sempre dá um jeitinho dela, ela sempre dá um jeito de estar à frente, ela está puxando o outro. Sim? Sim, espírito de liderança. Agora imagina se isso aqui fosse um encontro de líderes. Já tinha saído briga, sim ou não? Talvez lá na fila da alimentação. Meus irmãos, se isso aqui fosse um encontro de líderes, já teria dado briga. Só que não tem briga porque é apenas um encontro de... E onde há servos não há briga. Se está acontecendo briga dentro do seu grupo de oração, é porque lá ainda não entenderam que a autoimagem de Jesus é ser servo. É ser servo. Meus irmãos, o servo não quer puxar ninguém. O servo não precisa estar à frente. O servo só quer se parecer com Jesus. Cadê os servos de Deus que quer se parecer com Jesus? Eu achei fraco isso aqui, viu, povo? Eu achei fraco. Cadê os servos de Deus que quer parecer-se cada vez mais com Jesus? Glória a Deus, aplauda esse Deus, meu irmão. É isso que tem que estar no coração. O servo não briga por lugares, o servo não briga por postos. As coordenações passam, mas Jesus é eterno. Meus irmãos, não briguem por postos. Não vale a pena, você pode perder o céu. Queira estar onde Jesus te colocou. Meus irmãos, eu digo ainda mais. Nós temos que entender do coração de Deus, que quando nós fazemos essas orações da cura da autoimagem, nós começamos a orar por cura interior. Imagina que isso aqui fosse um grande encontro de cura interior. O que nós íamos começar a orar pela nossa autoimagem? Para que Deus curasse o nosso coração, para que Ele desse nós uma visão positiva de nós mesmos, sim ou não? E isso é bom, meus irmãos, o valor da gente. Então vamos imaginar, este grande momento de oração de cura interior. Todos nós trazemos as nossas feridas, todos nós
Em nós existe algumas que só serão curadas, meus irmãos, se falarmos para o Senhor constantemente assim: em nosso coração, Senhor, imprime um traço da sua autoimagem. Ah, se não ser imprimido no coração do Ademir um traço da autoimagem de Jesus, nós nos tornamos orgulhosos, irmãos. E quando nós nos tornamos orgulhosos, nos deixamos ferir de alguma forma, é um passo para cairmos no chamado que Deus tem para nós. Meus irmãos, eu digo ainda mais: quando nós pedimos para o Senhor imprimir a sua autoimagem no meu coração, é pedir para que Ele efetive na minha mente, nos meus pensamentos, que eu me sinta um servo, Senhor. Que você possa bater no seu peito e falar: Senhor, que eu me sinta um servo. Nada mais que um servo, Senhor. Meus irmãos, muitas vezes, nós chegamos no nosso grupo de oração, e aí, dentro do nosso grupo de oração, o povo está lá animado, rezando antes de iniciar o grupo. Aí o povo da acolhida já toma os seus postos lá na entrada da igreja. Aí chega aquela irmãzinha. O padre José falava assim, que se você não tem alguém assim dentro do seu grupo está mal das pernas. Tá? Chega então, meus irmãos, você tem que acolher aquela pessoa, os mais sofridos, os mais machucados, os pequenos de Jesus, que muitas vezes já não tem tido mais lugar dentro dos nossos grupos de oração. Estes são os convidados do Pai. Estes são os convidados do Pai. Quando você vê o povo chegando dentro do seu grupo de oração, tenha a autoimagem de Jesus em você e diga: esses são os convidados do meu Pai. O Pai está preparando para eles o banquete, e eu sou o garçom no meu grupo de oração que vou servir para dar de comer e se alimentar da palavra. Meus irmãos, olhe para o seu irmão e fala, dentro do seu grupo de oração: você não é líder, nem coordenador. Você é servo, garçom. E se não está sendo assim, cuidado. Meus irmãos, é muito sério isso. Quando nós somos servos, eu disse anteriormente que não há briga. O servo não quer puxar ninguém, não precisa estar à frente, eu disse. O servo, ele quer se parecer com Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu me sinto um servo, quando eu sou um servo, algumas coisas já não me machucam mais. Quando de fato eu sou um servo, as coisas já não me machucam mais. Há uma profecia de Isaías que fala o seguinte: o meu eleito, ou seja, Jesus Cristo, não se deixará ferir enquanto não cumprir a sua missão. O meu eleito não se deixará ferir enquanto não cumprir a sua missão. Quantos de nós temos parado no meio da caminhada porque nós temos nos deixado ferir pelos outros? Ah, mas é os outros que me ferem. Meu irmão, se você é servo, ninguém tem poder de te ferir. Agora, se você é o líder, aí sim eles conseguem te ferir facilmente. Vocês estão entendendo, queridos? Estão entendendo a renovação carismática da Arquidiocese de Londrina? Jesus não se deixou ferir. Queriam em Nazaré empurrar ele precipício abaixo, mas ele não se deixou ferir enquanto não cumpriu a sua missão. Só no final da sua missão ele foi pregado na cruz, mas enquanto isso ele não se deixou ferir. Quantas e quantas vezes nós nos deixamos ferir e caímos? Meus irmãos, peço a Deus que cada um de nós, da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Londrina, cumpra a sua missão na RCC, antes de se deixar ferir. Antes de se deixar ferir. E eu digo para vocês, essa pregação me impactou no ENF. E quando eu fui orar para Jesus, quem vai estar pregando na FAM?
além da minha pregação que eu vou fazer sobre a moção do ano, e Jesus falou assim para mim: eu preguei através do Padre José para você, Ademir, para você entender que você não pode deixar com que os outros te firam até você cumprir a sua missão. Você vai pregar sobre o servo. E aí eu estava orando, Jesus me colocava a Bárbara e a Andréia, minha esposa. Eu fui perguntar a Jesus: a Bárbara vai pregar ou a Andréia vai pregar? E Jesus falou assim para mim: deixa o seu respeito humano, que eu quero sua esposa pregando. Fiquei com muito receio de colocar inicialmente, aí vai colocar a esposa dele. Mas Jesus falou para mim: deixa o seu respeito humano e convide a sua esposa, que era para ela pregar. Meus irmãos, nós precisamos ser íntimos de Deus. E eu digo para você, eu terminei o ano de 2018 numa situação assim de esgotamento físico, que a tentação de Satanás para me entregar a coordenação passou pela minha cabeça, e eu preciso confessar essa miséria para vocês. Porque eu estava começando a me deixar ferir. Mas Jesus, lá no ENF, Ele me veio com essa palavra: não é para você se deixar ferir enquanto você não cumpre essa missão. Essa profecia de Isaías: o meu eleito não se deixará ferir. Também é para você, coordenador de grupo de oração, é para você, servo que coordena um ministério, é para você, servo dentro de um grupo de oração: não se deixe ferir. Meus irmãos, eu peço a Deus isso. Sem a aguda ação do Espírito Santo, sem a sua ajuda, não tem como, meus irmãos, a gente se fere, tudo fere a gente. Só que não vou me deixar ferir enquanto eu não cumprir a minha missão que Deus me deu. Fala isso para você mesmo: eu não vou me deixar ferir enquanto eu não cumprir a missão que Deus me deu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu sou servo. Servo, meus irmãos. A moção desse ano, Romanos 5:5, vem falar do amor de Deus, e que quem tem o amor de Deus ardendo dentro do seu coração, meu irmão, não sabe fazer outra coisa a não ser servir. Quem tem o amor de Deus no seu coração, não sabe fazer outra coisa a não ser servir. O amor servidor de Deus, o amor servidor de Jesus é esse, que sabe quando a gente está lá querendo desistir, querendo abandonar, vem como uma mão sustentando e colocando você para frente. Quando você estava querendo entregar os pontos, e muitas vezes não ouvia, parece que conversava com Deus e Ele não te ouvia, mas ali tinha uma mão te sustentando. Foi isso que eu senti com o anúncio dessa pregação lá no ENF, meus irmãos, também na minha vida. É aqui, filho, é aqui. Não se deixa ferir enquanto não cumprir a sua missão, que vai até dia 31 de dezembro. Meus irmãos, sabe que quando nós sentimos aquele vazio interior, é Ele que nos alimenta. É Ele que nos alimenta. Só que muitas vezes nós não reconhecemos e nem falamos: obrigado, Senhor. Nem dizemos: está tão bom, Senhor, sentir a Tua presença. Quem já sentiu a presença de Deus na oração da manhã aqui? Levante a sua mão. Já fala assim: Jesus, obrigado por estar sentindo a sua presença. Agradeça a Ele, seja grato ao Senhor, meus irmãos. O amor de servo, ser servo deve ser o grande alvo da nossa vida carismático. Para um servo basta ser como seu Senhor, para um discípulo basta ser como o mestre, disse Jesus. Então eu e você devemos imitá-lo, sendo servos. A gente fica querendo ser como fulano, a Andréia disse anteriormente, como cicrano. Eu queria pregar como fulano, eu queria pregar como cicrana, como beltrana. Meus irmãos, nós temos que falar assim: um dia eu quero ser servo como Jesus. Não preciso ser igual ao fulano, nem igual a beltrana. Eu preciso ser um servo igual a Jesus. Eu queria servir do jeito dele, ser do jeito que Deus pede o meu serviço, não do jeito que eu quero servir. Meus irmãos, servir do jeito que a gente quer é mole, é fácil, é mamãozinho com açúcar. É ou não é? Mas agora, servir a Deus do jeito que Ele pede é mais difícil. É mais difícil, porque aí nós temos que ter uma renúncia do ego. Aprender a ser servo, meus irmãos. Nós temos que orar a Cristo: me faz um servo melhor.
me faz um servo mais fervoroso, Senhor. Meus irmãos, não é me faz um servo maior, não, é um servo melhor, mais fervoroso, mais íntimo, Senhor. Meus irmãos, às vezes, nós podemos ser um servo melhor, sem o microfone na mão. Meus irmãos, nós podemos ser um servo melhor, sem estar aqui no palco. Nós podemos ser um servo melhor. O que faz a gente ser servo, não é o microfone na mão, não é estar nos palcos. O que faz o servo melhor, é estar no nosso interior, meus irmãos, que é o Espírito que habita em nós, por meio do batismo sacramental. É o Espírito Santo, o qual eu sou íntimo dele, me torna uma pessoa melhor. O que me faz um servo, não é o que eu carrego na minha mão, não é o que eu carrego na minha mão, o microfone ou livros, não, mas o que me faz um servo melhor é o Espírito Santo que habita em mim, porque Deus colocou aqui dentro. Olha para o seu irmão e fala: você é a habitação de Deus. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dentro de você há o poder dos poderes, dentro de você há o Espírito Santo, meus irmãos. E para ser servo nós temos que escutá-lo. Que você possa pedir ao Espírito: me faz um servo melhor. Fala isso, meus irmãos: me faz um servo melhor. Não maior, Senhor, mais íntimo seu. Meus irmãos, onde o Senhor me levar, eu quero ser um servo melhor, me dedicar à sua obra. E ser servo é preciso estar em um lugar. Quem foi a pessoa que mais mostrou a questão de ser um bom servo, uma boa serva? A Virgem Maria. Quando o anjo anunciou: eis aqui a serva do Senhor, ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E a força do Altíssimo a envolveu, a sombra do Altíssimo envolveu. Meus irmãos, há um lugar onde a gente cumpre a nossa missão, é a sombra do Altíssimo. Se eu e você não escolhermos estar à sombra do Altíssimo, nós não conseguiremos cumprir a nossa missão. Olha para o seu irmão mais uma vez e fala: é preciso. Pode falar com essa ênfase: é preciso. É necessário que você esteja à sombra do Altíssimo. Meus irmãos, estar à sombra do Altíssimo, cada um de nós temos um chamado a cumprir. Quantos são responsáveis daqui por grupos, por ministérios? Só que para cumprir a missão da gente, nós precisamos estar e permanecer num lugar, na sombra do Altíssimo. Este é o lugar. Este é o lugar, meus irmãos. Uma criança de 3 anos não faz sombra para um homem adulto, pois é menor. E para que alguma coisa faça sombra para mim, essa coisa tem que ser o quê? Maior do que eu, ou estar levantada mais alto do que eu. Aí ela faz sombra, sim ou não? Mas tem aquelas pessoas que no trabalho, né, começa a ter uma confusãozinha no trabalho, fala assim: fulano está te fazendo sombra. Aí a gente não aceita que os outros fazem sombra para a gente que está na luz, para mostrar aí, né, para aparecer. Não é assim? Muitas vezes no trabalho, é como se o outro ocultasse a nossa pessoa, a nossa natureza carnal, meus irmãos. Não suporta ficar à sombra do outro, não suporta muitas vezes nem ficar à sombra do Espírito Santo, porque incomoda. Meus irmãos, nós temos uma sede natural de sermos protagonistas. Estar à sombra é reconhecer que tem alguém mais protagonista do que eu, e muitas vezes isso não agrada o nosso coração. Meus irmãos, para que sejamos servos é preciso viver à sombra do Espírito de Deus. Ele é o protagonista, Ele tem planos mais importantes que o meu, melhores que o meu. Glória a Deus, irmão, aplauda mesmo Deus, diga glória a Deus. Estamos precisando, meu irmão, quando a palavra é anunciada na sua verdade, ter esse povo no meio que diz glória a Deus na sinceridade de alma. Não da
boca para fora. Não, mas quando é com sinceridade de alma que a palavra tocou o seu coração, você tem que bradar mesmo, glória a Deus. Meus irmãos, enquanto a gente se debater por causa de não querer estar à sombra dos outros, nem à sombra do Espírito, nós não vamos conseguir servir, nós vamos estar competindo um com os outros, mas não servindo ao Senhor. Nós precisamos estar à sombra do Altíssimo. Se a gente quer ser servo, precisamos até aprender a estar na sombra dos outros. Aliás, meus irmãos, nós aprendemos a estar à sombra do Espírito, aprendendo a estar à sombra dos outros. E eu posso dar um testemunho aqui pessoal. Eu tenho uma comunhão muito grande de alma com a nossa ex-coordenadora do estado da Arquidiocese de Londrina, Maria Ivone. A Maria Ivone, quando eu estou na presença dela, ela até constrange, ela se torna tanto serva, ela ama e quer servir tão bem a gente, que ela até nos constrange. Porque aí eu fico pensando, ela entendeu o verdadeiro significado de ser servo. Quem aqui já esteve na presença dela e sente isso? O quanto ela se dispõe. Não é isso, meus irmãos? Ser serva, fazer o bem para o irmão, acolher bem o irmão, sem competir um com o outro. Se nós não ficarmos à sombra do Altíssimo, e eu, Ademir, coordenador diocesano, eu tenho que estar à sombra da Maria Ivone, como coordenadora estadual, eu tenho que obedecê-la. O servo do grupo de oração tem que estar à sombra do seu coordenador, tem que obedecê-lo. Porque quando nós estamos à sombra, meus irmãos, nós deixamos a competição e começamos a evangelizar na potência do Espírito. E na potência do Espírito não há carismático que seja segurado, porque ele vai, ele evangeliza, ele lança fogo. É verdade, meus irmãos. Na potência do Espírito, Satanás nunca vai te colocar sombra, meu irmão, se você acreditar. Nunca vai te colocar ao sol, desculpa. Não vai, meu irmão. Nós estamos sobre a sombra do Altíssimo. Satanás não vai nos arrancar se formos fiéis. Eu digo mais ainda para você. Satanás, ele vai lutar para colocar você no sol do deserto escaldante, que aos poucos vai secando a sua fé. Mas o Espírito Santo te puxa para a sombra e se serve de você, usa de você. Eu preciso estar à sombra do Espírito, à sombra dos meus irmãos. Nós precisamos, e para encerrar, meu irmão, pega Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 10. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, o servo agora é Senhor. Jesus Cristo agora é Senhor. Se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, abra mão de você mesmo. O Espírito Santo nos ensina a abrir mão de nós mesmos. Quer ver exemplos? Eu não sirvo com essa pessoa. Abra mão de você mesmo. Quer outro exemplo? Desse jeito eu não faço. Abra mão de você mesmo, servo. Vocês podiam ter dito isto, não podia ter dito isto para mim. Abra mão de você mesmo, servo. Disseram, está dito, continua servindo. Você no seu grupo de oração não tem que brigar com ninguém. Solte as suas armas, irmãos. Solte as suas armas. Deus transforma as armas em arados. Deus quer que você seja um cultivador do seu amor e do fogo do Espírito no seu grupo de oração.
Fala para o seu irmão aí, solte as suas armas. Deixe Deus transformá-las em arados. Seja um cultivador. Meu irmão, a sua luta não é contra os irmãos do seu grupo de oração, não é contra ele, não é contra ela, é contra esse negócio que às vezes está aí dentro de você, chamado ego, eu. A luta muitas vezes é contra nós mesmos. Me ensina a abrir mão de mim mesmo, Jesus. Me ensina a ficar à sombra e não ao sol, para que os outros me vejam. Me ensina a me ver como Jesus se via. Me ensina, Senhor. E eu convido você a ficar em pé, meus irmãos, e a pedirmos ao servo dos servos, ao Senhor dos senhores. Estenda a sua mão e diga. Erga a sua mão. Estenda. E assim, ó, faz assim para o seu irmão do lado. E fale para Deus: estes são, além de servos, os convidados da mesa do meu Pai. Ora eu sou servo, ora eu sou convidado. Hoje eu sou servo, Senhor. Eu sou servo, Senhor. Mas quem está do seu lado é convidado. Você é o servo, mas quem está do seu lado é convidado. Então abraça esse irmão como convidado. Acolha ele agora como convidado para o banquete do Senhor. Servo, acolha esse irmão como Jesus o iria acolher agora. Porque os planos do Senhor são melhores, são maiores do que o meu. Eu sou humano, eu sou falho, eu erro. Mas, Senhor, de Ti queremos conhecer os Teus planos, Senhor. Queremos, Jesus, conhecer os Seus planos. E eu te digo, Senhor Jesus, mais uma vez, eu abro mão de mim. Bata no seu peito e fala isso. Eu abro mão de mim, Senhor, do meu ego, do meu querer, da minha soberba. Eu quero ser apenas servo, Senhor. Apenas servos. Apenas servos. Eu me abro ao teu querer. Eu quero ver a igreja cantando. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Fala para o Senhor: quero conhecer teus planos. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. E agora diz para o Senhor: sem Ti nada posso fazer. Sem Ti Erga o seu braço e canta. Fazer onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Diga para o Senhor: meus passos são teus. Meus passos são teus. Meu próximo minuto é teu. Próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para Ti. Fecha os olhos e confio em Ti. Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Meus passos são teus. Erga a mão do seu irmão, canta com ele. Junta todo mundo. Meu Canta. próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para Ti. Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Eu me abro ao Teu querer. Canta. Eu me abro ao Teu querer. Eu me rendo à Tua voz.
Quero me submeter, Senhor. Seja sincero, diga para o Senhor: quero conhecer os teus planos. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Fala, irmão. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. O tanto que eu já chorei. Confesse, me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. E agora diga para o Senhor: sem ti nada posso fazer. Sem ti eu nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Oh, oh, oh. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, irmãos, se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, para os irmãos. os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Só as nossas vozes agora dizendo isso. Os meus passos. Se não for assim, não me para ti. Feche os olhos e confio em ti. Fala bem alto. Leva-me, Senhor. Põe a mão no seu coração. Quantas vezes nós tentamos fazer do nosso jeito? Não é assim, Denise? Quantas vezes nós tentamos fazer do nosso jeito? Mas o Senhor está nos ensinando nesta manhã que é do jeito amoroso dEle, que é do jeito servidor dEle. Daqui a pouco nós vamos dar início à Santa Missa. E nós não podemos adentrar nessa missa com barulho agora. Nós vamos adentrar já com o coração aquebrantado. E o Senhor falava aqui no meu íntimo que tem pessoas aqui no nosso meio com muita vontade de chorar porque você tentou fazer os seus próprios planos e você se frustrou. O Senhor está dizendo para você que Ele está ouvindo a sua oração agora. E Ele fala: lança a sua lágrima sincera agora ao meu coração. E fala: Senhor, eu me arrependo dos meus planos. Eu arrependo de todas as coisas que eu fiz, Senhor, sem consultar a Ti, sem buscar a Tua presença eucarística, Senhor. Eu me arrependo, Jesus. Misericórdia de mim, pelas vezes que eu sou tão difícil, tão duro. Mas eu quero, Senhor, que o Seu amor em mim e o meu amor para com o próximo exorcize todo o mal. Todo mal. Porque, irmãos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E se há amor em mim, se há amor em você, nós temos que transmitir esse amor ao próximo, a ponto, meus irmãos, de a nossa presença ser tão luminosa da presença de Deus, tão forte da presença de Deus, que não há demônio que fique no ambiente onde nós pisamos. Amém. Na hora que entra um carismático no seu serviço, no seu trabalho, não há demônio que deva ficar naquele espaço. Na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. Se você for um carismático cheio do amor de Deus, onde você pisa, você exala amor. E exalando amor, meus irmãos, Satanás sai em debanda. Por isso nós queremos declarar mais uma vez: Senhor, os meus passos são Teus, os nossos projetos são Teus, os planos são Teus, não meus. Cantemos abrindo a alma e o coração para iniciarmos daqui a pouco a Santa Missa, irmãos. Entregue totalmente, que seja a melhor missa que você já participou na sua vida. Sabemos que a missa é o ápice da nossa fé, mas hoje, que seja um encontro pessoal com Jesus na Eucaristia, o servo, que vai te ensinar a ser servo.
Os meus passos são teus. Canta também para O meu Jesus. próximo minuto Faça dessa canção é sua oração. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele realmente está cuidando de nós. Seja grato, irmão. Faça o seu louvor para entrarmos nessa santa missa com o coração limpo e agradecido, cheio de gratidão por este ano jubilar, por esta festa, pelos feitos que Deus realizou e porque somos apenas um servo inútil e não fazemos mais do que nossa obrigação em servir ao Senhor. Glórias a ti, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém.